Ok. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Bem-vindos. Bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. Sinta-se parte desse estudo também, como nós aqui no presencial estamos. E hoje nós vamos dar, então, a continuação do capítulo 12. Nós estamos na seção 6, a visão de Cristo, que é na página 241. E lembrando que esse capítulo todo, ele é sobre o currículo do Espírito Santo. Mas para ensinar o currículo do Espírito Santo, Jesus, paralelamente, ele sempre nos mostra a versão do ego, que é para nós conseguirmos ver ou distinguir a diferença, para nós compreendermos o que a gente aprendeu mal com um professor deficiente, que é o ego, como a gente viu na aula passada, e o que o professor Espírito Santo tem a nos oferecer. E hoje ele vai falar, então, da visão de Cristo, que é uma dádiva que o Espírito Santo tem guardado para nós, essa visão do Cristo. Cristo é o Filho único de Deus. Cristo é a extensão de Deus. Então, Cristo é o Filho, né, Deus o Pai, e o Espírito Santo, então, ele tem guardado para nós a visão de Cristo, o pensamento de Cristo. E para nós começarmos, então, esse nosso estudo de hoje, vamos fazer esse nosso minuto de entrega, nosso minuto de aquietação, que a gente se prepara fisicamente, é possível respirar mais pausadamente. Isso para baixar os barulhos que a gente vem de muito agito durante o dia, quando a gente precisa ser funcional no mundo físico. Mas aqui, para essa hora de estudo, nós queremos oferecer a nossa capacidade de aprender ao professor Espírito Santo. E num sistema de baixa frequência mental, nós potencializamos nossa capacidade de aprender e com isso conseguimos oferecer mais ao Espírito Santo e sendo assim, ele nos consegue passar mais compreensão. Então, colocada essa meta, que o Espírito Santo seja o nosso guia e o nosso professor, para essa hora de estudo, nós estamos totalmente prontos para vermos essa sequência desse nosso estudo aqui do livro-texto. E nós vamos começar vendo aqui no primeiro parágrafo, que é sobre a visão de Cristo, que Jesus já começa distinguindo aqui do ego. E ele diz assim: o ego, ele está tentando ensinar-te como ganhar o mundo e perder a tua alma. Essa é uma citação, aqui Jesus fala de alma, porque ela é uma citação baseada no ensinamento da Bíblia. Porque esse curso, a formatação do curso, ela é direcionada para os cristãos, a linguagem. Então, aqui Jesus está usando a palavra alma, que ele evita de usar no curso, ele tem usado no lugar de alma a palavra mente. Por que Jesus prefere normalmente, agora no nosso século XXI, usar a palavra mente? Há 2000 anos atrás, as pessoas compreendiam melhor a forma de alma. Por quê? Porque a alma nos remete a uma ideia de que cada um tem a sua alma. No entendimento da Bíblia, cada pessoa tem a sua alma e no final ela tem, pelo menos na ideia cristã, ela tem um destino que é céu ou inferno, mas ela é individual.
que a alma teria sido uma criação individual de Deus. Jesus nos ensina no curso todo que a mente, e mente aqui no curso tem a mesma conotação dessa ideia de alma da Bíblia, que a mente, na verdade, ela é unificada. Deus criou uma só mente. Então, Deus criou uma só alma. A nossa crença de separação é que trouxe consciências separadas para dentro da mente ou para dentro da alma. Por isso que o ego, ele tenta nos dizer que nós devemos ganhar o mundo, porque essa é a nossa realidade, e a Bíblia, então, nos diz que em troca do mundo nós perdemos a alma. Aqui no curso, Jesus corrige um pouco isso, porque não foi exatamente isso que ele ensinou há 2000 anos atrás, mas as pessoas compreenderam assim. Por isso que veio esse histórico de acreditar que a alma é individual e que ela pode ser condenada ou salva. Por isso ele continua dizendo aqui, ó, o Espírito Santo te ensina que não podes perder a tua alma e que não há ganho no mundo, pois em si mesmo não há nada que seja proveitoso no mundo. Então, nós não podemos perder a alma. Por que não podemos perder? Perder seria aqui no sentido de ser condenado. Por que não podemos? Porque a mente real, ela ainda está em Deus. E nada fora da mente de Deus existe. Então, como que nós poderíamos perder ela? É impossível nós perder a alma ou a mente, que é a mesma coisa. Nós podemos perder a consciência delas, não estar mais cientes, não nos lembrar dela, como de fato aconteceu. A queda não é nada mais do que a perda da consciência de que nós ainda somos mente, ou de que nós ainda somos alma. Só que o Espírito Santo, então, ele ensina que a alma, ou a mente, então, é impossível porque essa está em Deus e guardada em Deus. E o mundo aqui, que está fora da mente, que está fora da alma, que está fora da realidade, porque está fora de Deus, ele não tem nada a oferecer, porque ele em si mesmo não é real, ele não é nada. Ele é uma projeção de uma crença. Então, é uma ideia somada à crença. E como essa ideia veio do próprio Filho de Deus e contém o mesmo poder de Deus, essa ideia acrescida à nossa fé ou à crença, inevitavelmente fez surgir esse mundo. Então, para nós, ele parece verdadeiro. Para a nossa experiência, ele é real. Jesus não nega isso e nem nos pede para nós negar que nós ainda vemos o mundo. O que ele nega é a realidade do mundo, não a nossa experiência de que nós pensamos que estamos vendo o mundo. Só que justamente por nós termos essa crença equivocada, que o mundo, como ele não é real, ele não tem nada a oferecer. Investir sem lucrar seguramente é empobrecer a ti mesmo e as despesas são altas. E nós vimos umas aulas atrás que para nós pararmos de investir no nada, investir no mundo é se empobrecer. A gente teve isso há poucas aulas, o quanto é pobre todo aquele que tem o seu investimento em coisas no mundo. Isso não significa, como a gente viu naquela aula, que a gente tenha posses, mas significa que a gente não os endeuse, não se tenha apegos a eles. Eles passam a ser apenas instrumentos úteis para a nossa sala de aula. Só isso. Eles não são a nossa identificação e nem sequer estabelecem o valor que nós temos, porque o valor que nós temos foi estabelecido por Deus ao nos criar. Então, por isso que investir sem lucrar. Como que eu posso investir sem lucrar? Investir no mundo. Se o mundo não tem nada a oferecer, que lucro que eu tenho por me identificar com as coisas do mundo? Por acreditar que eu sou uma figura daqui. Se o mundo não me oferece nada em troca, porque ele não é nada.
E ainda por cima, como ele diz aqui, as despesas são altas, não só não há lucro no investimento, como o custo para ti é enorme. Pois esse investimento te custa a realidade do mundo, pois nega a tua e te dá nada em troca. Então, esse investimento de nós acreditarmos no mundo, o custo dele é que nós tornamos esse mundo real. O mundo é uma fantasia, é uma ideia, é um pensamento projetado. Mas o custo de nós investirmos nele, de nós nos identificarmos nele, ao invés de termos nos voltado ao Espírito Santo, que nos lembraria imediatamente da nossa existência no céu, nós investimos no mundo, no ego, qual o custo que nós pagamos? Nós tornamos essa imaginação real. Agora o mundo é real para nós e isso tem um preço muito alto. Há pouco a gente estava falando de suicídios, de atropelamento, de morte. Então, para ver o preço alto que a crença no mundo cobra. Então, é um preço muito alto. E ele, além de cobrar esse custo, ele obrigatoriamente, quem acredita no mundo, ele nega a realidade dele em Deus. Ele esquece quem ele de fato é em Deus. Essa experiência fica perdida para ele. Não que ele não tenha mais essa realidade, mas ele deixa de estar ciente dela. E isso, como ele diz aqui, e por tudo isso, por nós nos identificarmos no mundo, tornar o mundo real, esquecer de quem que nós somos em Deus, e não ganhamos nada em troca disso, só sofrimento e dor. Então, nós trocamos toda a alegria do céu por esse nada. Não podes vender a tua alma, mas podes vender a consciência que tens ela. Então, na verdade, não dá para trocar o mundo pela alma, mas podemos perder e realmente perdemos a consciência de que somos a alma ou de que somos a mente quando nos identificamos com o mundo, no momento que tornamos o mundo real. Aí, e todos nós tornamos o mundo real ou não nos identificaríamos com corpos. Então, isso nós precisamos saber, é o primeiro passo para a mudança de mentalidade. Primeiro precisamos saber disso. Primeiro temos que faxinar a nossa mente. Depois, naturalmente, o Espírito Santo nos guia para de volta para a lembrança de quem que nós somos. Então, nós temos que reconhecer isso, que nós, sim, nós fizemos essa troca absurda. Então, nós tentamos ou pensamos que vendemos a nossa alma para tornar esse mundo real. Se não tivéssemos esquecido de quem nós somos, esse mundo não poderia parecer verdadeiro para nós. Ele só parece verdadeiro, nós só temos experiência de que nós somos um corpo, porque esquecemos de que nós somos mente. Ou, como ele está falando aqui exatamente na linguagem da Bíblia, de que nós somos alma. Não podes perceber a tua alma, mas não podes perceber a tua alma, trocando pelo mundo, mas não a conhecerás enquanto perceberes alguma outra coisa como mais valiosa. Então, enquanto o mundo tiver, ou a história do corpo, da individualidade, ou essa história de separação de Deus, enquanto isso tiver algum valor para nós, nós não poderemos reconhecer a nossa mente ou a nossa alma. O Espírito Santo é a tua força, porque ele só te conhece como Espírito. Então, o Espírito Santo, ele só nos conhece como mente, ou como alma, ou como espírito, ou como vontade. Porque numas aulas atrás a gente aprendeu, o espírito também é igual à vontade. Porque o ego tem até para espírito uma imagem. Ele dá aquela imagem de um poder que só não tem um corpo físico, mas ele também limita o espírito. Então, a própria ideia espírito aqui é um símbolo, mas é um símbolo que remete à nossa vontade como filho de Deus. Então, o Espírito Santo é a nossa força
que ainda habita na parte da nossa mente certa, e ele que conhece a nossa realidade. Nós a esquecemos. Por que a esquecemos? Porque escolhemos acreditar no mundo, um ou outro. Ou lembramos de quem nós somos, ou tornamos o mundo real. Já que a gente se percebe dentro do mundo, então nós fizemos essa troca sim. O Espírito Santo, ele é perfeitamente ciente de que não conheces a ti mesmo e perfeitamente ciente de como ensinar-te a lembrar do que és. O Espírito Santo sabe disso. Ele sabe que nós trocamos a consciência do ser que nós somos em Deus, o Cristo que nós somos, que nós trocamos isso por essa experiência de um mundo separado. E não só ele sabe disso, como ele sabe como restaurar a lembrança de quem nós somos. Por isso, mais uma vez, nós precisamos do Espírito Santo. Não precisa dar esse nome, se quiser dar outro nome também, não é o nome em si que é poderoso, mas saber que a resposta de Deus ainda está na nossa mente. E isso, na nossa linguagem desse curso, nós chamamos de Espírito Santo. Então, este sabe como trazer essa lembrança para nós. E nós estamos nesse processo. Ele sabe como, para cada um, ativar isso gentilmente, aos poucos, para que a gente não se oponha nisso. Então, é um processo. Por isso se chama um processo. Como ele te ama, o Espírito Santo, ele nos ama, ensinar-te-á de bom grado o que ele ama. Então, quem é esse ser que ele ama? Certamente não é essa imagem projetada que nós pensamos que nós somos, que o ego diz que é a nossa realidade. Aquilo que aparentemente nasceu e pode morrer, e certamente morrerá. Então, não é isso. É aquilo que é eterno em nós, aquele ser que Deus criou, o Cristo em nós. Então, o Espírito Santo ama isso em nós, e ele, de bom grado, vai nos lembrar de novo que nós somos isso, pois é sua vontade compartilhar isso. É vontade do Espírito Santo que nós voltemos a nos lembrar de que nós somos o Cristo. Lembrando-se sempre de ti, ele não pode deixar de que te esqueças do teu valor. E como eu disse há pouco, o nosso valor foi estabelecido por Deus. O nosso valor é o valor do próprio Pai, do próprio Deus. E o Espírito Santo, ele o tempo todo, ele lembra desse valor por nós, porque nós trocamos esse valor por nada, por uma consciência de uma miséria que só nos trouxe sofrimento. E muito, muito, muito pouco de alegrias e muitos sofrimentos. Então, o Espírito Santo, ele não esqueceu do nosso verdadeiro valor, e ele guarda isso, pois o Pai nunca cessa de lembrar-lhe do seu Filho, e ele nunca cessa de lembrar o Pai a seu Filho. Então, por que o Espírito Santo nunca se esquece do nosso valor? Porque o Pai, ele nunca cessa de lembrar ao Espírito Santo. Por que o Pai lembra ao Espírito Santo? Porque o Pai não tem como se comunicar com nós aqui na ilusão, porque seres de ordem diferente não se comunicam. Nós perdemos a consciência da nossa comunicação com Deus, porque Deus só pode se comunicar com iguais, com a totalidade. Como nós nos fracionamos, então a quem Deus lembra? Aquela parte de nós que ainda está conectada com a totalidade, que é o Espírito Santo. Então, o tempo todo, Deus lembra ao Espírito Santo que nós somos o Cristo. Por isso que o Espírito Santo jamais se esquece de que nós somos o Cristo. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo lembra a nós, ao Filho de Deus, o tempo todo de quem é o Pai. Por isso que nós não podemos esquecer de Deus. Na nossa mente certa, nós ainda sabemos da nossa conexão com Deus, porque o Espírito Santo lembra a nós o tempo todo. Assim como Deus lembra ao Espírito Santo o tempo todo o nosso valor real, o Espírito Santo, por outro lado, lembra ao Filho o tempo todo do glorioso ser de amor que é o Pai.
Deus está na tua memória por causa dele. Então, por que Deus está na nossa memória? Por causa do Espírito Santo. Novamente, aqui a função do Espírito Santo. É ele que é o detentor da memória de Deus para nós. Escolhes esquecer o teu pai, mas não queres realmente fazê-lo. E, portanto, podes decidir outra coisa. Assim como foi a minha decisão, assim é a tua. Então, Jesus escolheu lembrar-se do Pai, porque ele escolheu ouvir só ao Espírito Santo e não mais ao ego. E nisso ele se iluminou. E nós, cada um de nós também quer isso, porque nós ainda somos criação de Deus. Porque o ego, na verdade, ele não criou nada, ele só projetou. Ele criou um holograma, uma nuvem de fumaça que parece ter realidade, mas não tem substância porque não tem causa. Só Deus é a única causa, o único criador. Então, apesar que nós escolhemos vir nesse mundo, nós escolhemos contra Deus, mas todos nós, quer estejamos cientes ou não, todo ser vivo almeja voltar à consciência de Deus, porque essa é a realidade dele. E assim Jesus decidiu e cada um de nós também decidirá. Não queres o mundo. A única coisa de valor que existe nele são aquelas partes para as quais olhas com amor. Isso nós também vimos esses dias numa aula, que o mundo real, ele é composto dos pensamentos amorosos, que o Espírito Santo faz a triagem aqui no mundo da separação, e tudo que está de acordo com o amor, que veio, embora que na nossa mente esteja totalmente contaminado por coisas do ego, acrescentadas por coisas do ego, o Espírito Santo as purifica e guarda aquilo que é puro, que é de amor. Então, o mundo real, a única coisa aqui nesse nosso mundo, então, que vale alguma coisa são esses pensamentos amorosos. Por quê? Porque o Espírito Santo imediatamente os conduz, ou os leva à condição de céu, porque são amorosos, porque eles são extensão de amor. E tudo que é extensão de amor é criação. Então, essa parte é criação, mas depois que ela passa pela purificação do Espírito Santo. Então, esta é a única coisa real no mundo e a única coisa desse mundo que nós queremos guardar. Tudo mais que nos fere, que não vem do amor, nós não queremos. Nós pensamos que queremos porque estamos equivocados a quem nós somos. E estamos equivocados com a crença da separação e porque achamos que nós somos devedores e que devemos agora pagar uma conta, que é a história do ego. Então, essa culpa, esse nascedouro de culpa, nos faz, então, gostar desse sofrimento ou disso que não está na mentalidade de Deus. Isso lhe dá, então, esses pensamentos amorosos, isso lhe dá a única realidade que jamais terá. Esse jamais aqui é porque o mundo, ele é só projetado, ele não é real. Só os pensamentos amorosos, o Espírito Santo transforma em projeção e em realidade. Mas como esse mundo, ele é um mundo sonhado, por isso esse jamais. Então, quando nós despertarmos, os pensamentos de amorosos estão já no reino do céu, e esse mundo deixará de parecer que existe. O seu valor, o valor do mundo, não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em ti. Então, o nosso valor foi estabelecido por Deus, porque nós somos a extensão de Deus. Então, esse valor não está no mundo e não está em nenhuma outra coisa fora de nós. Esse valor está na nossa mente, então ele está dentro de nós. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, então, por nós estendermos, por Deus se estender e nós também estendermos, esse é o nosso valor. Assim também a percepção do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Então, no céu,
O nosso valor é estabelecido por Deus porque o amor precisa se estender, é uma característica do amor. Ele está sempre dando a si mesmo. E nós também, como criação de Deus, estendemos esse amor. Nós também damos sempre a mais dentro de si mesmo, sempre acrescentando ao que já é completo. Então, esse é o valor que tem no céu. Aqui na percepção, o equivalente a isso é nós percebermos esses pensamentos amorosos que nós temos para fora de nós, para com o nosso irmão, para com as coisas, para com os objetos, enfim, todo pensamento amoroso. Então, o equivalente à extensão do amor do céu, que é o valor que é de Deus no céu, o equivalente disso aqui no mundo perceptual é o valor, a quantidade de pensamentos amorosos que nós estendemos. Ou seja, aqueles pensamentos que nós temos junto com a mente certa, junto com o Espírito Santo. E só isso será guardado. Tudo mais é nosso equívoco, e quando nós nos voltamos ao amor, isso tudo mais desaparece, que não é amor. É que nem a escuridão, tudo mais é só escuridão, e o amor é luz. Quando vem a luz, a escuridão desaparece. Então, diante do Espírito Santo, tudo mais desaparece. Então, o único valor aqui no mundo não está em bens físicos, não está em nada físico, está nos pensamentos amorosos, porque esses determinam o nosso valor. Faze com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. Então, faze com que só os pensamentos amorosos sejam reais, porque esse é o mundo real. O mundo real que Jesus tanto fala, que é a antessala do céu, ele é composto de tudo que o Espírito Santo guarda para nós aqui no mundo. Inclusive, para nós praticarmos o perdão, e eu sei isso por experiência, porque eu já usei muitas vezes essa argumentação para comigo mesmo. Eu penso assim, quando o ego me tenta com algum pensamento passado, e vocês sabem quanto o ego traz lembranças, tanto de vitimismo ou de coisas que a gente fez, para nos judiar, entre parênteses, para a gente pagar um preço, né? A gente paga esse preço. Então, e especialmente contra o nosso irmão também. Mas contra nós, quando vem uma lembrança, uma das argumentações que eu, como tomadora de decisões, eu uso às vezes e sempre funciona se é um pensamento que fere, então Deus não guardou esse pensamento, porque ele não é um pensamento do amor. Então o Espírito Santo não guardou esse pensamento. Então, se Deus não o guardou, não é eu que vou guardar. Então, essa é a minha argumentação para eu me convencer para largar desse pensamento. Porque dentro do ego é muito difícil nós largar aquilo que ele nos manda ruminar. Aquele pensamento que ele nos manda nós ficar que nem um chiclete com aquele o dia inteiro ruminando um pensamento de não amor. Então, como me convencer a mim mesma de que eu não quero esse pensamento? Então, para mim, particularmente, sempre me ajudou pensar nisso. O próprio Deus não guardou esse pensamento. Então, por que eu o guardaria? E nisso, quando me concentro nisso, eu tenho toda a argumentação para deixar ele ir. E é impressionante como o poder que ele tinha de atração desaparece. Porque eu escolhi guardar só o que é amoroso, tal como o Espírito Santo fez. Esse é o meu tesouro. Eu não quero mais o tesouro do ego, porque ele só me fez ferir. O Robson levantou a mão? Sim, eu lembrei que ao longo desse estudo existem outros trechos e frases que também servem como essa argumentação que você citou. Existem outros trechos que ajudam também. Eu lembro de outras passagens que me ajudam também. Bastante no curso.
Exato, e por isso que Jesus traz milhares de formas diferentes para pelo menos uma delas, em cada situação específica, a pelo menos de uma delas a gente lembrar. Porque a nossa memória funciona, quanto mais argumentos nós temos na nossa memória, mais rápido uma delas vem. E aí o Espírito Santo, quanto mais nós acrescentarmos, mais nós estudarmos, mais a argumentação nós temos, mais o Espírito Santo pode se utilizar desse ensino. Então, o livro de exercícios em si já são 365 lições que nós podemos usar, cada uma delas para o perdão. Mas aqui no texto também nós temos milhares de pensamentos. Eu estou citando um porque me lembrei aqui na leitura de como ele funcionou e o que vem do Espírito Santo, se funciona para um, funciona para todos, porque o Espírito Santo é um só. Ele não tem, ele pode lembrar de um modo específico para cada um a forma, mas o conteúdo é sempre o mesmo para todos. Então, se funciona em conteúdo para um, funciona para todos. Por isso que eu trouxe esse argumento, porque eu sei por experiência, e todos vocês sabem, que o ego nos judia muito com lembranças, com pensamentos de desamor, ou de medo, ou de vitimez, ou de culpa pelo que fizemos, e essa argumentação, para mim, sempre foi muito forte, para mim me convencer a largar do ego. Porque se nem Deus o faz, não é eu que eu vou fazer. Mas continuando então aqui no 4, a correção é para todos os que não podem ver. Então, quem que traz a correção? O Espírito Santo, ele tem uma correção para tudo que o ego faz. Então, ele tem isso para nós, porque é nós que não podemos ver com a visão de Cristo, porque é nós que estamos equivocados na nossa percepção de quem que nós somos. Abrir os olhos dos cegos é a missão do Espírito Santo, pois ele sabe que eles não perderam a sua visão, mas meramente dormem. Então, o Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos, mas ele sabe que nós não somos deficientes. Nós temos toda a nossa capacidade de lembrar de quem que nós somos, porque, na verdade, nós estamos apenas dormindo. Nós precisamos ser acordados. E o Espírito Santo é o mecanismo que vai nos despertar. Ele é o nosso despertador. E ele faz isso com gentilezas. A gente já viu isso várias vezes, o quanto ele faz isso na gentileza. Ele quer despertá-los do sono, do esquecimento, para a lembrança de Deus. Isso é a nossa iluminação que a gente fala, esse despertar de consciência, de voltar a lembrar de quem que nós somos em Deus, de que nós somos o Cristo. O Espírito Santo tem essa função e ele quer o fazer e certamente nós o aceitaremos. Os olhos de Cristo, né, do Filho real de Deus, estão abertos e ele olhará para qualquer coisa que vejas com amor, se aceitares como tua a sua visão. Então, se nós, como tomadores de decisão que somos, decidimos nos identificar com uma figura dentro do sonho, decidimos ser um personagem do sonho, se dentro do sonho nós aceitarmos a visão do Cristo, nós também vamos olhar com amor para tudo. E só o amor é real, mesmo nesse mundo de sonhos. O Espírito Santo guarda a visão de Cristo para todo filho de Deus que dorme. Então, como que eu posso acessar a visão de Cristo aqui no sonho? Através do Espírito Santo. Mais uma vez, o quanto nós precisamos do Espírito Santo. Ninguém consegue despertar sozinho por conta própria. Em sua visão, o Filho de Deus é perfeito e ele anseia por compartilhar a sua visão contigo. Então, na visão de Cristo, ele olha para tudo que nós temos aqui no sonho e ele olha além da imagem. Ele olha por o que é real, para o espírito, para a mente. E a mente, ela é perfeita. Há pouco estava falando isso antes da aula para a Goianita,
da história do menino que ela trouxe, que a realidade dele é perfeita. É isso que o Cristo vê. Nada aconteceu de fato. Por quê? Porque na visão do Cristo, tudo o que é real ainda é como Deus o criou. Então, essa perfeição. Ele te mostrará, né, o Espírito Santo, ele te mostrará o mundo real, porque Deus te deu o céu. Então, nós somos parte do céu. Então, qual é a contraparte do céu aqui na ilusão, aqui no sonho? O mundo real. É o reflexo do céu. Deus nos deu o céu. Mas já que nós decidimos criar um sonho, então o reflexo do céu, o Espírito Santo nos dá o mundo real. Que é esse mundo só dos pensamentos de amor, onde tudo que é amoroso é guardado e o que não é amoroso desaparece, se desvanece. Através dele, do Espírito Santo, o teu Pai chama o seu filho à lembrança. Então, é através do Espírito Santo que o Deus Pai consegue despertar o filho dele do sonho, do sono. O despertar do seu filho começa com o seu investimento no mundo real. E por meio disso, ele aprenderá a reinvestir em si mesmo. Então, por isso que Jesus está insistindo, já há várias lições, de nós perceber o quanto investimos no mundo e parar de investir mentalmente. Não significa, não tem nada a ver com comportamento. No comportamento é uma sala de aula e ainda precisamos de nossos patrimônios, mas nós não precisamos idolatrar um patrimônio físico. Apenas ver a utilidade amorosa dele. E o que será real nele? A parte que eu falei amorosa. Essa utilidade amorosa. Isso será real nesse patrimônio. O resto, o sol, chuva, vento podem levar tudo, podem acabar com o mundo, mas o que é amoroso é eterno, permanecerá. Então, para nós investir nisso, então, investir a parte amorosa por detrás das coisas que nós vemos aqui físicas. Essa utilidade amorosa, essa utilidade que vem da mente certa. Então, o despertar começa por aí, porque o despertar precisa começar onde nós estamos. Nós estamos presos dentro do sonho. Então, dentro do sonho, não dá para acordar direto do sonho dual, de ser ferido para o céu. Primeiro precisamos estar alinhados com Deus para que Ele possa nos alcançar. E esse alinhamento se chama mundo real. Esse alinhamento é valorizar na mente o que o Espírito Santo valoriza, e só isso. O resto, nós abençoamos. As coisas físicas aqui, nós abençoamos e elas têm utilidade amorosa daí. Elas servem, todas as coisas servem para o bem, quando vistas com a visão do Espírito Santo, do Cristo. Então, essa utilidade para o bem, sem endeusamento. Ah, mas eu preciso ainda de coisas físicas, então isso significa que eu estou idolatrando? Não, o Espírito Santo sabe que nós ainda precisamos de coisas físicas. E ele as dá enquanto durar o nosso sonho. E ele dá em abundância, ele dá de forma suficiente e ele renova o tempo que for necessário, porque o Espírito Santo sabe que nós ainda pensamos que temos necessidade. Então, como Jesus diz, deixe essas coisas sem importância ao meu encargo, de Jesus, de todos os iluminados do Espírito Santo, da nossa própria mente certa, do nosso ser verdadeiro, essas coisas que não têm importância. Lá no capítulo 2 nós aprendemos isso, que eu cuido disso, desde que tu dê o que tem importância, que é a nossa mente, nossos pensamentos, para a minha orientação. Então, vamos colocar nosso pensamento para a orientação do Espírito Santo, que é isso que tem importância. E essas outras coisas o Espírito Santo também sabe que nós precisamos. Então, ele vai nos inspirar. É claro que a gente ainda vai trabalhar, vai ter patrimônio, mas sem idolatrar, sem peso. Se isso tudo nos for tomado e a nossa mente estiver em paz, nós ainda seremos muito ricos, como a gente viu numas lições atrás. Porque quem investe
Apenas no mundo físico este é pobre, porque ele está sujeito a perder tudo, porque na verdade ele não tem nada. A história dele dentro do corpo desse investimento termina, e o que sobrou? Nada. E ele pagou um preço muito alto. Pagou o preço de ter que acreditar que esse mundo aqui é real, que todo esse mundo dual é real, e ainda pagou o preço de não se lembrar de quem ele é. Mas continuando aqui no 4:10, pois até vou no 9 para pegar o fio da meada, vou repetir. O despertar do seu filho começa com o seu investimento no mundo real, e por meio disso ele aprenderá a reinvestir em si mesmo, no Cristo que ele é. Pois a realidade é una com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo abençoa o mundo real em nome deles. Em nome de Deus e do Cristo e do ser verdadeiro que nós somos, o Espírito Santo abençoa o mundo real, abençoa os pensamentos amorosos que temos aqui na ilusão. Quando tiveres visto esse mundo real, como certamente verás, tu te lembrarás de nós. De nós quem? De Jesus e nós, o nosso ser real, o Cristo que nós somos. Quando nós vermos o mundo real, e certamente veremos, nós vamos lembrar do nosso ser real e não da imagem projetada. Todavia, tens que aprender o custo do sono e recusar-te a pagá-lo. Então, por isso que Jesus insiste tanto em nós olhar o custo que é acreditar no ego. Olha o sofrimento, como há pouco a gente falou de acidentes, de morte, o custo para a nossa paz que nós pagamos para dar realidade para isso tudo. Isso é um custo alto demais. Nós temos que nos negar a pagar esse preço por esse nada. Só então vais decidir despertar. Então, a decisão de despertar é de cada um. Mas enquanto nós tivermos investimento no falso, nós não vamos decidir despertar. Então, só quando nós investirmos só no mundo real, aí sim nós estaremos prontos para nós também decidirmos despertar. E assim o mundo real saltará à tua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Então, o ser real que nós somos nunca dormiu, só porque nós estamos aqui adormecidos. Então, o que está adormecido? A nossa consciência do Cristo. Então, nós só não estamos cientes. Então, como tomadores de decisão, decidimos que nós somos uma outra coisa e não o Cristo. Decidimos perguntar para o ego, e o ego nos mostrou outra coisa. O ego nos mostrou isso que nós vivenciamos aqui no mundo físico. Então, isso que estava dormindo, mas nunca o nosso ser real, nunca o Cristo, nunca a nossa mente certa esteve dormindo. E por isso que quando nós decidirmos, como tomadores de decisão, a despertar, nós vamos imediatamente nos identificar com o Cristo, porque esse não está dormindo. Ele está esperando para ser visto, pois ele nunca te perdeu de vista. Então, é como dizer, eu mesma nunca perdi a Ing de vista. Eu mesma nunca perdi a mim mesma dentro do sonho de vista. O ser real de vocês nunca perdeu o ser imaginário de vocês que está aqui nesse mundo de vista. Ele só está esperando a decisão de cada um dentro do sonho de despertar. Ele olha em quietude para o mundo real, o qual quer compartilhar contigo, porque ele conhece o amor do Pai por ele. Então, ele sabe que ele ainda é amado por Deus e que ele não deve nada a Deus, e ele quer compartilhar dessa boa notícia conosco, com essa consciência que nós temos de um ser separado. Ele anseia por isso, nós só precisamos aceitar isso. E conhecendo isso, conhecendo o amor do Pai pelo ser real, ele quer te dar o que é teu. E o que é nosso? O reino de Deus. Ele quer nos dar isso de volta. Em perfeita paz, ele te espera no altar de seu Pai, oferecendo o amor do Pai a ti,
na luz serena da bênção do Espírito Santo. O altar aqui também, como já falei várias vezes, não é uma coisa física, não é um lugar, é uma experiência na nossa mente, onde o Pai e o Filho estão em comunicação, onde eles se encontram, onde o Pai honra ao Filho e o Filho lhe agradece pelo ser que ele é. Então, esse lugar abstrato, sem forma, para nós entendermos que ele existe, Jesus o chama de altar. E também uma referência aos altares na igreja, onde o cristianismo acredita que o altar seja o lugar onde se conversa com Deus. Então, na mente, o lugar abstrato é lá que o Cristo espera a nossa consciência para nos trazer de volta a consciência e a bênção do Espírito Santo, a consciência de Deus. Pois o Espírito Santo conduzirá cada um para a sua casa e para o seu Pai, onde Cristo o espera como seu ser. O ego nos ofereceu um ser fracionado, um aspecto, uma cerca de carne para cada um, ou outras formas de vida com outros aspectos, com minerais, com vegetais, mas, na verdade, o que nos aguarda, que é a nossa realidade, é o Cristo. Ele quer nos trazer essa consciência de volta. E é o Espírito Santo que nos conduzirá a isso. Toda criança de Deus é una em Cristo, pois o que ela é em Cristo, assim como o que Cristo é, está em Deus. Então, Cristo está em Deus e toda criança de Deus, todo ser que tem vida está no Cristo. O amor de Cristo por ti é o seu amor por seu Pai, que ele conhece porque conhece o amor do seu Pai por ele. Então, o Cristo é a parte da nossa mente certa que conhece a gloriosa experiência do amor de Deus e sabe também do amor do Filho pelo seu Pai. Quando o Espírito Santo, afinal, tiver te conduzido a Cristo no altar ao seu Pai, a percepção fundir-se-á em conhecimento, porque a percepção veio a ser tão santa que a sua transferência à santidade é simplesmente a sua extensão natural. Então, a percepção se transforma naturalmente em conhecimento, e o conhecimento é a característica do céu. Então, é o mesmo que dizer que o mundo perceptual voltará a se reconhecer como céu. Esse é o despertar, e isso acontecerá numa extensão natural. É a coisa mais natural que deve acontecer quando nós aceitarmos, então, essa transferência do conhecimento da visão do Cristo que o Espírito Santo tem para nós, em lugar daquilo que o ego nos ofereceu e que a gente, por não saber aonde estávamos nos metendo, nós aceitamos como sendo nosso, tudo que o ego nos ofereceu. O amor transfere-se ao amor sem nenhuma interferência, pois os dois são um só. Então, só existe um só amor. E por isso que o amor, que é a extensão dos pensamentos daqui, se transfere naturalmente para o amor da criação do céu, porque ainda fazem parte do mesmo amor. À medida em que percebes cada vez mais elementos comuns em todas as situações, então, à medida que perceberes pensamentos de amor em todas as situações, a transferência do treinamento sob a orientação do Espírito Santo aumenta e vem a ser generalizada. Gradualmente, aprendes a aplicá-la a todas as pessoas e a todas as coisas, pois a possibilidade de sua aplicação é universal. Todos os pensamentos que vêm do Espírito Santo são aplicáveis a tudo, porque a sua utilidade é universal. Então, à medida que nós aprendermos a usar os pensamentos do Espírito Santo, da correção do Espírito Santo, em lugar daqueles pensamentos que detectamos que eram do ego, nessa medida, nós vamos aprender a aplicar cada vez mais em todas as situações.
não só uma em duas, e naquelas outras 5 ali achar muito forte e não serem aplicáveis. Elas passam a ser aplicáveis a exatamente tudo. Essa é a generalização. E quando não tiver mais uma exceção, quando nós aplicarmos tudo, o que nós seremos? Onde nós estaremos? No mundo real, porque só sobrará ainda os pensamentos do Espírito Santo. Largaremos de vez do ego, como Jesus fez. E como ele diz, como você também fará. Quando tiver realizado isso, então, quando nós generalizarmos e a aplicação dos pensamentos do Espírito Santo e a utilidade for a tudo, será universal, quando isso tiver sido realizado, a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilham a unificação das leis de Deus. Ou seja, a percepção volta a ser conhecimento e o que era que um mundo separado volta a ser a consciência do céu. O que é um não, o que é um não, o que é um não pode ser percebido como separado. E a negação da separação é a reafirmação do conhecimento. Então, em última instância, nós negaremos a separação e assim, sem a separação, quando ela for negada, nós teremos retirado o poder dela. Mas negada de fato, não em pensamentos intelectuais, não em pensamentos aqui dito milhares de vezes, na nossa mente, lá no nosso coração, no sentimento, na nossa capacidade de compreensão. Quando nós negarmos a separação, isso é uma reafirmação do conhecimento, ou seja, uma reafirmação do céu, porque o que é um não pode ser percebido como separado. Então, o conhecimento é um, o céu é um, então ele não pode ser percebido, ele só pode ser conhecido. No altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ela e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai e vem a ser um com ela. Então, na nossa mente, na nossa comunicação com Deus, haverá tanta luz do Espírito Santo e de nós mesmos que se funde com a luz de Deus, com o conhecimento de Deus. Muito gentilmente, Deus brilha sobre si mesmo, que somos esse nós, amando a extensão de si mesmo, que somos nós, que é o seu Filho. Então, Deus brilha sobre si mesmo, amando a extensão de si mesmo. Deus brilha sobre nós e ama nós, porque nós somos o seu Filho, nós somos a sua extensão. O mundo não tem propósito à medida em que se funde com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a extensão do amor. Quando o nosso propósito também for só a extensão do amor, esse mundo dual, tal como o ego apresentou, ele perde totalmente o seu propósito. E sem propósito, ele deixa de parecer que existe. Pois o mundo real silenciosamente deslizou para o céu, onde tudo que é eterno sempre esteve. Lá, o Redentor e os redimidos unem-se no amor perfeito de Deus e de uns pelos outros. Então, Cristo desperto se une com essa parte que está aqui sonhando e eles se veem no amor perfeito de Deus. O céu é a tua casa e, sendo em Deus, tem que ser também em ti. Então, o céu não é um lugar, é um estado de ser que está em Deus, e se ele está em Deus, ele está em nós. Nós apenas não estamos cientes dele, mas o despertar nosso é a volta dessa consciência. Então, é isso que a visão de Cristo tem para nós, e é isso que a gente, então, que Jesus nos trouxe nesse subtítulo sobre essa visão de Cristo. E com isso nós concluímos, então, essa sessão. Hoje até não tive auxílio durante a sessão, então nós estamos agora no nosso horário aqui de compartilhar.
Quem gostaria de trazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat se tivemos. Não, no chat não. Alguém gostaria assim, de trazer ou de compartilhar alguma? Ficou olhando para a sessão de hoje, ficou alguma dúvida, pessoal, ou alguma pergunta que esteja na mente? O Kendi levantou a mão. Bom, Ing, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar. Essa questão de nós temos necessidade aqui no mundo físico, como você falou, e tudo é instrumento para aprendizagem, como você falou também. E realmente eu percebi isso na minha vida, a mudança, quando comecei a pedir orientação para tudo para o Espírito Santo, de trabalho, de uma questão assim que eu tive que resolver, que estava me atormentando muito na minha mente, né? Que era a questão de sair de um aluguel para ir para ter uma casa própria, né? E ter paz na mente. Eu pedi para o Espírito Santo isso e eu percebi que as coisas, todas as coisas, assim, tudo, quando eu percebia que estava assim truncado ou tinha algum problema, eu via que estava no ego. E quando eu entregava para o Espírito Santo a orientação, as coisas fluíam assim, de uma forma incrível. Não dá para explicar isso, mas a coisa fluía. Então, foram muitos casos que eu vi isso, e no final eu tinha paz na mente, que eu percebia que no final tinha paz na mente. Então, assim, de problemas de trabalho, como problemas que é físico, tudo isso é físico, mas no final afeta a nossa mente no sentido de trazer a nossa paz. Essa é a experiência que eu tive assim, durante todo esse ano, e eu não sei se isso você também sente, já para alguém percebeu isso, né? Sim, eu quero só acrescentar, e certamente você fez assim, Eliel, o Kendi, que é o seguinte, que é nós irmos ao Espírito Santo, levarmos as nossas questões, a nossa mente, que é a falta de paz, e não trazer o Espírito Santo para dentro do sonho. Então, não transformar o Espírito Santo naquele nosso super patrão que vai resolver todos os problemas físicos, e sim nós irmos ao Espírito Santo, porque nós é que estamos equivocados aqui, inclusive quanto às nossas necessidades. E aí, quando nós nos elevamos a Ele, por efeito secundário, automaticamente os respingos vêm de volta aqui para o mundo físico, e aí você testemunhou todas essas diferenças, Kendi, que você, certamente por ti mesmo, pelo que você está dizendo, você não tinha capacidade de resolver, mas que o Espírito Santo, ele sabe fazer até melhor por nós, e ele o faz. Sim, isso mesmo. Obrigado. Então, o Eliel também tinha levantado a mão. Sim. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, né? Eu tenho um curso que eu ofereço. Eu sou professor da rede do Estado, né? Que trabalho aqui. Tem um curso onde eu trabalho tem uma parte de mentoria, tem uma parte de empreendedorismo. Eu já fiz essa pergunta. Eu tô buscando assim uma adequação, vamos dizer, não uma resposta assim. Tem uma parte no curso que claro, que é voltado para pessoas que querem desenvolver uma forma de ganhar dinheiro, né? De investir. E quando eu vejo essa palavra sobre que não devemos investir nessa vida aqui, eu estou meio em conflito com relação a isso. Não é o mesmo investimento, Eliel. Assim, eu acho que eu captei assim, ó, essa parte funcional do teu curso, onde você ainda precisa dizer dentro do comportamento o que fazer.
o investimento do curso aqui, do SEM, é um investimento mental em quem no nosso ser é. Jesus ainda precisa usar os símbolos que nós conhecemos. Isso não tem nada a ver que, como você, como professor, oriente as pessoas a aplicarem bolsa, ou seja lá o que for esse investimento. Então, o curso é sobre a mente, é um estado de ser, inclusive no estado de ser, a única coisa real do teu pensamento é, então, o ato de ser amoroso para dentro do comportamento levar as pessoas o melhor investimento do seu dinheiro, por exemplo, que é uma coisa comportamental. Então, não tem nada a ver, o curso o tempo todo ele separa o comportamento é na ilusão. O pensamento por detrás, esse que é o investimento, porque você pode fazer esse mesmo trabalho que faz por amor, quando faz com o Espírito Santo, por extensão, porque as pessoas têm direito ao amor, e como elas acreditam que são um ser separado, elas só recebem um amor através de benefícios físicos, e você estende esse amor ensinando elas a ter um comportamento assertivo no físico, ou então através do ego, que é através da crença de escassez. Aí você estará ensinando eles a ter investimento, mas porque lhes falta algo. E aí esse investimento pode dar certo uma hora, outra hora não dá, e aí vem, ou acontece dar certo nisso, mas em outra área da vida fica ruim. Então, esse investimento é a mentalidade, não tem nada a ver com o comportamento. Você consegue, se não fosse assim, nenhum juiz, por exemplo, poderia ser um curso do estudante, porque ele está julgando o tempo todo. Mas quando que ele está julgando? No comportamento. Ele não está fazendo na mentalidade, ele pode perfeitamente entregar o seu trabalho comportamental de dizer quantos anos de prisão um ladrão lá, um assassino deve tomar, sendo que no pensamento ele sabe que o Cristo é santo. E isso não conflitua no momento que ele compreender que uma parte é no sonho e é comportamental, e faz parte apenas do sonho, não do Cristo. Quando ele despertar como Cristo, tudo isso aqui no comportamento vai deixar de parecer que existe. Mas enquanto existe, é preciso gerir da melhor forma possível, com amor, para que mais e mais pessoas venham a despertar mais rápido possível. Então, é possível ser uma bênção dentro do comportamento, oferecendo, inclusive, isso ao Espírito Santo para fazer da melhor forma possível. Clareou um pouco? Foi exatamente porque o objetivo, antes mesmo de conhecer, não sei se eu já conhecia antes dentro de mim, porque tem muita coisa que, muitos conceitos, muitos sentimentos que já trazia dentro de mim. Aí quando eu comecei a escrever um livro sobre, o nome é Empreendedorismo Radiante, o nome do livro. É sobre a pessoa não querer apenas fazer os outros, levar essa parte apenas de pensar no dinheiro e tal, mas sim levar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, assim, de uma certa forma, né? Ajudar as pessoas a desenvolverem algo para o bem delas, assim, também, para ajudar outras pessoas, expandir isso. E eu fiquei assim, estava em crise, né, um certo conflito, porque eu fiquei pensando, quando vi essa parte daí do investimento, do fazer algo nesse mundo, eu pensei em tudo que eu faço, né? Então a gente não pode também, de repente, pensar assim, vou me tornar um eremita, eu vou para um lugar, vou esquecer de tudo, não posso falar com ninguém, não posso fazer nada, vou só esperar eu despertar definitivamente. Não pode isso, né? Impossível, porque o irmão faz parte de mim. Onde que está o Cristo? Onde que está Deus? No irmão, Obrigado. no Cristo. É impossível nós nos isolarmos e chegar a Deus. Isolamento mental, né, gente? Então, por isso que o eremita, ele pode sim lembrar-se de todos nós e chegar a Deus, mas não se for eremita fugindo do mundo. E, inclusive, o Espírito Santo precisa de nós onde nós estamos. Então, essas coisas físicas daqui, vamos dizer que seja a base
da pirâmide e o topo seja chegar à paz, chegar a Deus. E tem vários estágios, como nós pensamos que estamos no mundo de graduações, dentro do sonho tem graduações. Então, seja o nível que nós estivermos naquela atividade, o Espírito Santo precisa daquela forma para chegar ao irmão, mesmo que ainda não seja a forma pura do 100, que eu já diria o último degrau lá na pirâmide, que já nos ensina completamente a paz. Mas todas as funções, como disse há pouco, todas as coisas colaboram para o bem, se nós o permitirmos. A Ana também levantou a mão. Reiterando aí, né, tudo que foi dito, Ingrid, mas eu sei que muito a gente precisa do treino, por isso que a gente treina todos os dias, por isso que um curso em milagres é um treino da mente, né? Porque a gente vê muitos casos, inclusive, eu acho que até, não sei se não vou estar falando coisas equivocadas aqui, mas eu acho que é Mandela que foi preso e ele falava, né, que, na verdade, ele não se sentia preso, porque na mente ele não se sentia preso, né? E essa parte do mundo real aí, da parte financeira, que a gente precisa, da parte financeira aqui, a gente ainda acha que precisa, né? Tem muitos casos de pessoas ricas que quando conseguiram alcançar aquele topo que achavam que era só ali que estava a felicidade, eles mesmos contam que quando chegou lá deu com a cara na porta, porque não sentiu que aquilo lá trouxe o que ele imaginava que ia trazer, porque realmente ele não tinha trabalhado a mente de que, independente do que parece acontecer lá fora, a gente precisa treinar a mente para ser feliz com o que a gente é e com o que a gente tem, né? Então, é um treino, por isso que é um treino. Por isso que, assim, a primeira vez que eu comecei a me despertar espiritualmente aqui, foi quando eu cheguei tão no fundo do poço de escuridão, de tristeza, das experiências que pareciam que eu estava vivendo eram tão terríveis, que um dia eu cansei e eu cheguei e disse, Deus, independente do que te parecer que está acontecendo lá fora, eu vou ser feliz, é uma decisão na minha mente. É uma decisão. Eu vou ser feliz, independente do que parece que está acontecendo lá fora. Porque se a gente não decide isso, a gente nunca vai ser feliz. Nem com o que tem agora, nem com o que se conquistar mais adiante, nem como se der uma porcaria aí, eu for presa, né? E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, assim, conforme tem estado a política no nosso país há algum tempo, né? E que quando a pessoa começa a se afundar muito nesses assuntos, a escuridão entra total, porque a pessoa começa a pensar, meu Deus, o mundo não tem mais jeito mesmo, o mundo vai acabar. O ego faz cada história que daqui um pouco a pessoa acha que o único jeito é acabando com a própria vida, de tão terríveis as histórias que se contam nesse mundo, né? Enfim, teorias da conspiração e sei lá o que mais. E eu pensava assim que, na verdade, seja político, seja líder religioso, seja isso, seja aquilo, eles podem até fazer mal para o meu corpo, me prender dentro de casa, alguma ditadura, alguma coisa, mas eles não têm poder de fazer ditadura com a minha mente, porque nela só Deus que pode mexer. A minha mente é livre. Minha mente é livre, só Deus pode mexer. Se eu permitir que só Ele mexa. Claro que se eu permitir que outras coisas entrem ali, eu vou ser prisioneira, né? E hoje, sabendo que a mente deles que poderiam mexer contigo também é a tua própria mente, tua própria decisão. Um só ser. Olha o nível, né, que a gente vai trilhando. E isso nós estamos aprendendo e o Espírito Santo vai nos ensinando e nós estamos transferindo para a nossa prática do dia a dia esses pensamentos que nos vêm. Obrigada pelo compartilhar, Ana.
Mais alguém gostaria de compartilhar? Senão eu vou encerrar aqui a nossa gravação, que já deu o nosso tempo habitual, e semana que vem, então, olhar para dentro, que é mais uma vez uma continuação do nosso currículo do Espírito Santo. Agradecendo aqui mais uma vez também a presença de vocês, a Jesus que nos trouxe esse material. Então, encerrando aqui a nossa gravação.